Olá, pessoal do segundo ano. Vamos aqui dar continuidade, à importante introdução à geometria espacial, que nós chamamos aqui de geometria de posição. Então, quando falamos em posição, nós falamos, da posição entre duas retas, e depois iremos falar a posição entre os planos, tá bom? Bom, essa parte aqui é sabido de vocês, Retas concorrentes são retas que interceptam, né? E duas retas concorrentes sempre vão estar no único plano, tá? Inclusive isso aqui, se você for pegar, eu estou fazendo um resumo, destacar os pontos mais importantes do nosso livro. Inclusive essas figuras eu peguei do livro, recortei e eu estou adaptando aqui, fazendo uma coisa mais enxuta, para que vocês possam compreender aquilo que é essencial para a resolução dos exercícios e também para o que vem à frente, da geometria espacial, tá bom? Então, duas retas concorrentes, é quando você tem apenas um ponto em comum, tá certo? Se duas retas forem concorrentes, mas nesse ponto o ângulo entre eles for 90 graus, então nós dizemos que R e S são perpendiculares, ok? E diferente disso, quando você tem uma situação em que duas retas não se cruzam, nós temos duas retas paralelas. A questão de serem paralelas envolve nem sempre duas retas de um mesmo plano. Você pode pegar aqui uma reta em um plano alfa e uma outra reta no outro plano. Acontece que por duas retas paralelas, não importa onde estejam essas duas retas, sempre vai passar um plano que vai conter as duas retas paralelas. Assim como eu falei nas concorrentes. Duas retas paralelas, elas nunca se cruzam. Não existe ponto de intersecção, como você viu, tinha aqui que é um ponto A. Dava em isso, tá? A intersecção entre duas retas concorrentes, A intersecção entre duas retas concorrentes, ela resulta no quê? Ela resulta num ponto, tá bom? Duas retas que se cruzam têm como elemento comum um ponto, um único ponto e nada além mais. Terceiro caso, são retas reversas. Bom, vamos lá. Retas reversas pode confundir um pouco com retas paralelas, porque nas retas paralelas você aprendeu até agora e a gente estava muito restrito à geometria plana, ou seja, tudo acontecendo no plano, só que agora estamos na geometria de posição da terceira dimensão, a geometria espacial. Então pode muito bem você ter duas retas totalmente distintas, saindo do plano. Essa reta, inclusive, ela corta o plano no ponto P. Então aqui a gente já vai agregando outros conhecimentos, Então uma reta intercepta um plano alfa nesse ponto P aqui, certo? Esse ponto Q é um ponto qualquer. Então, uma reta S, ela intercepta o plano alfa cruzando ela ou furando ela, Eu falei isso na aula passada, no ponto P. Muito bem. Essa reta, ela cruza o plano, mas ela não faz parte do plano alfa. E essa reta R, ela está no plano alfa, certo? Qual é o conceito de retas reversas? O conceito de retas reversas, duas retas reversas no espaço, tá? Não existe retas reversas no plano, porque duas retas com inclinação diferente, a não ser que elas sejam paralelas, as paralelas não se cruzam no plano. Fora o caso das paralelas, no plano, todas as outras retas se concorrem, Elas são concorrentes entre si. Agora, o conceito de reversas é somente no espaço, tá certo? Na terceira dimensão, na geometria espacial. Então, nós temos aqui uma reta R e uma reta S. Então, é muito simples. Duas retas reversas, não importa como está a reta R e não importa como está a reta S. Basta que as duas não se cruzam. E visivelmente a gente percebe, que a reta R se estende infinitamente aqui e para lá, E a reta S
aqui para cima e aqui para baixo. Está um pouco inclinado, né? Tem que ter um pouco de jogo de olho aí, jogo de visão. Então, as retas R e S também não se cruzam. Então, no plano, somente as duas retas paralelas é que não se cruzam. Na terceira dimensão, pode acontecer de você ter duas retas paralelas que não se cruzam, ou então elas podem ser reversas. Então, anotem isso. Na terceira dimensão, na geometria espacial, são duas ocasiões em que duas retas não se cruzam. Nas paralelas, né? Você pode ter uma reta num plano e a outra reta no outro plano, né? Em planos diferentes. E as retas reversas. E uma coisa muito importante aqui, né? Que não sei se é visível para vocês, mas quando você tem um par de retas reversas, em qualquer situação, é impossível, né? Isso aí, inclusive, é uma das propriedades que está no livro, mas eu quero facilitar. Eu quero que essa aula seja visual, uma interpretação visual, tá bom? Então, quando você tem um par de retas reversas, nunca vai acontecer de você ter um plano que vai conter as duas retas ao mesmo tempo. Mas, professor, mas a reta S passa no plano alfa. Tudo bem, mas é só um ponto que pertence ao plano alfa. Você pode até falar assim, essa reta pertence, ela está contida a alfa. O ponto P pertence a alfa, mas eu não posso dizer que a reta toda está em alfa. Então essa é a grande questão de duas retas reversas. Não vai existir um plano que vai fazer com que as duas retas inteiramente estejam contidas nela. Se você pegar um plano que contenha a reta S, certamente esse plano ele não vai conter a reta R e vice-versa, como vocês podem perceber. Então daqui a gente pode tirar uma outra conclusão, né? Se você pega um plano que contém a reta R e um plano que contém a reta S, vai haver uma intersecção entre os dois planos, mas eu já vou falar isso daqui a pouco, tá bom? Mas o mais importante é entender que nesse caso aqui as retas não se cruzam, ponto número 1, e ponto número 2, não vai existir um plano que contenha as retas R e S ao mesmo tempo. Não existe um plano que agregue os dois ao mesmo tempo. Perfeito? Posição entre planos. Né? Vamos começar pelo plano secante, mas eu já vou mostrar aqui no software. Da mesma forma que existem retas concorrentes, então você pode falar que duas retas são concorrentes, né? Como a gente viu aqui em cima. Duas retas concorrentes têm como intersecção um ponto comum. Apenas isso. Agora, quando você trata de dois planos, né? Vamos chamar esse plano aqui de alfa e isso aqui de plano beta. A gente não chama isso aqui de plano concorrente, tá? Nós chamamos isso aqui de plano secante, tá bom? Plano secante e não planos concorrentes. Podemos dizer que duas retas, quando forem concorrentes, elas se concorrem no único ponto, ou seja, o ponto de intersecção, a intersecção resultante entre as duas retas é, no máximo, um ponto, certo? E a intersecção entre dois planos, salvo quando você tem planos coincidentes, né? Se você pegar aqui um plano beta em cima do plano alfa, eles vão ser o mesmo plano, aí você vai ter uma infinidade de pontos de intersecção, tá certo? Mas tirando esse caso, né, que a gente nem vai apresentar, não precisa, planos secantes, você tem um plano que tem uma certa inclinação e um plano alfa com uma inclinação diferente. As duas se cruzam e a intersecção entre os dois planos, gente, cuidado, né, que o plano beta e o plano alfa não é só esse retângulo aqui ou esse retângulo de baixo. Plano, assim como reta, ele tem uma extensão infinita. É que o nosso desenho, a gente pega só uma parte. Então, nesse caso aqui, a intersecção entre dois planos é uma reta. É muito fácil você perceber isso se você pegar o seu caderno. Sabe aquele caderno de araminho? Quando você abre o caderno, né, não tem aquele araminho lá no meio?
aquele araminho que está lá no meio, que divide as duas partes do seu caderno, é a tal da reta S, né? É onde ela se articula, né? Na abertura. Então, aquele arame que está lá no meio, entre as duas partes, é a intersecção entre dois planos, tá certo? Então, vamos gravar aqui. A intersecção entre dois planos, né, é uma reta. Então, se eu te perguntar quantos pontos de intersecção existem, né, a intersecção entre alfa e beta resulta em quantos pontos? Infinitos. Infinitos pontos. Mas esses pontos estão alinhados, ou seja, é uma reta. E eu quero mostrar para vocês aqui, nesse software, né? Eu já coloquei aqui o gráfico de dois planos, né? Eu só quero que vocês entendam, né? Que se você pega dois planos, a intersecção entre os dois planos, olha só, vocês estão vendo aqui, é uma reta. Consegue enxergar? Então, o cruzamento entre os dois, você visualiza aqui uma linha, né, de cruzamento entre os dois. Ok? Uma particularidade, né? Quando você tem dois planos secantes e não concorrentes, tá? Quando dois planos for secante e o ângulo entre eles for 90 graus, eu vou colocar aqui de modo que eles sejam perpendiculares, né? Então, vou colocar aqui de uma maneira que os dois planos sejam perpendiculares. Estão vendo? Ó? Eles são perpendiculares. Ó. O ângulo formado entre os dois planos é de 90 graus. Olha só, tá vendo? Ó? O ângulo é de 90 graus. Tá bom? Uma coisa muito importante, quando você tem, olha os riscos que tem aqui as linhas, né? Quando você tem dois planos perpendiculares, é possível sempre pegar duas retas, né, perpendiculares. Então você pega uma reta do plano azul com uma reta do plano vermelho. E aí você vai ter, né, sempre vai existir duas retas perpendiculares. Uma do plano alfa, do plano azul, né, e outra do plano beta, do plano azul e do plano vermelho. Então, você sempre consegue pegar uma daqui perpendicular com a outra aqui. Essa é a visualização, né, do nosso... Olha só, hein? Você olha aqui de frente, né? É isso aqui. Certo? Então, aqui, o que a gente já pode afirmar? Que dois planos perpendiculares entre si são planos secantes, mas que formam 90 graus. E como você mede esse ângulo? Sempre pegando uma reta dessa com uma reta dessa aqui. Você pega um representante do plano vermelho e interceptando com uma reta do plano azul, e aí você vai ver que em qualquer lugar aqui vai formar 90 graus, certo? Lembrando que duas retas são perpendiculares quando elas se cruzam, então tem que pegar um ponto onde uma dessa aqui cruza com essa aqui, certo? Senão, não são perpendiculares. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho, né, qual é a diferença entre retas ortogonais e perpendiculares, que na geometria plana era exatamente a mesma coisa. Outra posição entre os planos, né, é a última, só para a gente terminar, são planos paralelos. O que são planos paralelos? O mesmo conceito, né? O mesmo conceito que você viu entre retas. Então, dois planos paralelos são planos que simplesmente não se cruzam. Tá? Não vai ter nada em comum. Está bem visível? Então, aqui nós estamos trabalhando com a geometria de posição em terceira dimensão. Isso é um desafio danado, né? Porque você vai ter que saber representar figuras em terceira dimensão na segunda dimensão. Porque na hora que você for reproduzir os desenhos no papel, e esse é o grande desafio, é você fazer o desenho de uma figura em terceira dimensão no plano do papel.
nós vamos fazer pirâmides, cilindro, né? Calma que tem chão aí. Então essa aula de geometria de posição é especialmente para isso, né? É para preparar você, né? É para essa parte que vai vir depois aí, com os cálculos, né? A gente está apresentando só, estamos apenas fazendo você se habituar, se ambientar, né? Com as figuras geométricas espaciais. E continuando aqui, vamos falar de projeção ortogonal. Vamos falar da projeção ortogonal, né? E vamos olhar os desenhos, né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: podemos entender de projeção ortogonal como se fosse uma sombra de uma certa figura no plano. Exemplos, né? A sombra de um quadrado no plano da mesa pode ser um quadrado. Então você pega uma figura em forma de quadrado, aí você coloca ele paralelamente em cima da mesa, né? Só que não em cima, você só coloca a uma certa distância, né? Vamos supor que tenha a iluminação. Aí a iluminação está bem em cima da mesa, né? A lâmpada. Aí você vai visualizar um quadrado. A sombra que você vai ver lá é o que a gente chama de projeção ortogonal, tá? Nós vamos formalizar isso. Se você inclina um pouco o quadrado, o que vai acontecer? A figura, na hora que você tenta imaginar isso, né? Na hora que você inclina a figura, a sombra dele fica menor. Aí vai aparecer um retângulo. E se você deixar ele totalmente na vertical, né, dependendo de como você deixar inclinado, se você deixar o quadrado em pé, né, ele vai ficar um segmento. Ou vai ficar um risco, né, como se fala. Tá bom? Você pega uma lata em forma de cilindro, redondinha, né? Se você projetar essa lata paralelamente, né? Ou não, né? Mas se você projetar ela sobre a mesa, então a sombra dessa latinha redonda, né? Na verdade, vai ficar um retângulo. A projeção é a sombra. Então no plano você só enxerga a sombra, certo? Mas se você deixar a lata em pé, a sombra que você vai olhar é um círculo. Então esse exercício é muito importante, né? Inclusive essa interpretação cai bastante em prova, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouco melhor de projeção ortogonal, vamos formalizar um pouco, né? Eu tenho um plano alfa, imagine aqui que eu tenho um segmento AB, você pode imaginar que isso aqui é um pedaço de... é um cotonete, né? É um palito de fósforo ou qualquer coisa, mas bem fininho. Então, a projeção dele aqui, eu estou supondo que o segmento AB ele está paralelamente ao plano alfa. Então, a projeção ortogonal de todos os pontos é de tal forma que, se você pega só as extremidades, então esse ponto você puxa para cá e aí ele encontra no plano alfa um ponto A também. Só que para não ficar A e a gente coloca a linha, tá bom? A linha. E o B fica B'. Olha que bonitinho, né? A, B', a linha B'. Então a linha B', né, é a projeção ortogonal do segmento AB sobre o alfa. E nesse caso aqui, vocês estão vendo claramente que o segmento AB é exatamente igual ao segmento A', B'. Perfeito? Outros casos. Se aquele segmento AB é o mesmo segmento, se ele estiver inclinado, tá vendo aquela ideia que eu dei para vocês do quadrado? Ou da latinha, né? Se você deixa o segmento inclinado, a sombra dele claramente vai diminuir. É por isso que ele está falando que, nesse caso, a imagem que você vê aqui da sombra no plano alfa, que pode ser na mesa, né? Essa imagem é menor do que o tamanho real dele, né? Então, isso aqui é menor do que isso. Beleza? E se você inclinar mais ainda, essa projeção, que é a sombra, fica menor ainda. E se você deixar em pé, lembra da latinha? Se você deixar a latinha em pé, que figura que você enxerga aqui? Um círculo. Mas isso aqui não é uma lata, não tem espessura, não tem dimensão. Então, quando você faz a projeção ortogonal de um segmento AB perpendicular
né, perpendicularmente ao plano, aí o que vai acontecer? Olha só, a projeção ortogonal dessa figura no plano alfa vai ser P. Tá vendo esse pontilhado, esse tracejado? Essa parte tracejada não existe, né? Mas seria como se você continuasse, e aí você vai encontrar um ponto P. Então, nesse caso aqui, a projeção ortogonal dessa figura que está em pé, ou perpendicular, né, ao plano, ele vai ser a projeção ortogonal. É um ponto, né? É só um ponto. Enquanto que aqui, ó, é um segmento, né? Nos demais casos é um segmento. Aqui é um segmento menor e aqui é um segmento menor ainda. Se você inclina isso aqui, a sombra vai diminuindo até depois virar um ponto. Percebe? Agora cuidado, se você pega uma latinha, né, redonda, aqui vai ser um círculo. Se você pega uma caixinha em forma retangular, né, aquelas caixinhas lá, aqui você vai ver um quadrado, ou dependendo de como for, um retângulo, certo? E vamos ver bastante isso, né, nos exercícios. Conforme a gente for avançando na matéria, esse assunto vai ficando cada vez mais claro, né? Isso aqui é apenas uma preparação para que você consiga enxergar os elementos da geometria espacial. O que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa, né? Pensa que isso aqui é uma caixa de, sei lá, uma caixa de bombom, né? Essa figura aqui é um paralelepípedo. Vocês vão aprender melhor na geometria, na geometria espacial mais para frente, tá? Não se preocupe com essas medidas, tá, gente? Aqui ele está mostrando a importância de você saber essa questão da projeção ortogonal. Aqui o Dzão é a diagonal do paralelepípedo. A projeção ortogonal dele, aqui nessa face, é o Dzinho. Então, é o exemplo que nós vamos lá em cima. Quando você inclina isso aqui, né? Aqui a sombra dele é do ponto A até o ponto B. O ponto B é a projeção ortogonal sobre este plano superior. É que ele fez em cima, não embaixo, né? Dá no mesmo. Então ele mostra a importância de você visualizar as figuras. Mais para frente, né, nós vamos trabalhar com Pitágoras na terceira dimensão, só que em etapas, né? Então olha só, aqui você tem um triângulo retângulo, que é essa parte de cima, e é retângulo aqui em cima, né? E não aqui, né? Aqui temos um ângulo reto, tá vendo? E aqui, ó, se você pega o triângulo todo, o triângulo ABC, aqui como é um pedaço da figura, né? O triângulo ABC é um triângulo retângulo, onde o ângulo reto, ele está aqui, ó. Como é que você sabe que isso aqui é 90 graus? Isso aqui está na horizontal, isso aqui está na vertical. O ângulo entre a vertical e a horizontal é de 90 graus, tá bom? Então já vão visualizando isso, se acostumem, se habituem a olhar a figura de lado. E aí que eu falei para vocês que esse é um grande desafio, você fazer desenhos, visualizar as coisas da terceira dimensão na segunda dimensão. E para isso existem formas de se desenhar, que eu irei explorar nas próximas aulas, né, mais para frente. Eu gostaria que vocês fizessem essa sequência de exercícios aqui apenas para reforçar esse conteúdo, que eu não vou fazer nessa aula, né? Então, na próxima aula, farei a correção desses exercícios com vocês. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e resolvam os exercícios do LIP 6 nas páginas indicadas aqui. Até mais!